Então, hoje eu quero apresentar algumas ideias que fazem parte da minha reflexão, né, que veio já do doutorado, que foi concluído no final do ano passado, e que também deu origem, né, parte desse material deu origem ao meu último livro, Nós e a Bíblia, em que eu trato também essas questões narrativas aí, que é o que eu estou trazendo para reflexão hoje aqui. Então, eu mudei levemente o título da palestra em relação ao que nós tínhamos na divulgação. Estou trabalhando aqui nesta ordem, então, história, metáfora e mito na Bíblia, e a função da narrativa na fé judaico-cristã. Então, as questões narrativas são muito importantes, muito discutidas na historiografia, e na questão bíblica ela é fundamental também. Então esse é um dos grandes pontos de convergência aí que nós temos entre a história e a teologia e a Bíblia, né, como sendo esse documento fonte de ambas as disciplinas, né? Então a questão narrativa ela é fundamental a gente entender, aprofundar um pouco essas questões para poder também não apenas fazer uma história mais sóbria, mas também a própria interpretação bíblica, né, entender com o que nós estamos lidando. Então, primeiro, tratar um pouco sobre a própria questão da história. Nós sabemos, né, que, evidentemente, há uma certa tensão entre a historiografia e a narrativa bíblica, e diria, sendo a narrativa bíblica, a própria interpretação bíblica, né? A gente está já cansado de ouvir falar, né, sobre dificuldades com alguns temas caros à Bíblia, como a questão do Êxodo, a historicidade do Êxodo, sem falar em questões como a ressurreição de Cristo e talvez até as histórias do Gênesis sejam as que mais causam algum tipo de dificuldade, né, na análise historiográfica desses textos. Então a gente conhece essa tensão e sabe, e entre algumas das críticas em relação aos textos, eu diria principalmente aqueles textos que são chamados de literatura histórica da Bíblia, né, principalmente os livros históricos aí, uma das críticas é que os textos bíblicos são tardios, né, ou seja, escritos a posteriori em relação aos acontecimentos, escritos bem mais tarde, e também são ideológicos, né? Então haveria uma ideologia por trás desses textos, né? A ideologia judaíta, a ideologia de Jerusalém, do Templo de Jerusalém, que estaria impondo também as suas ideias ao contar essa história do passado. Bom, a gente sabe que qualquer texto é ideológico, né? Qualquer texto tem uma ideia, tem uma ideologia, tem um princípio por trás, e qualquer texto da antiguidade, isso é mais verdade ainda, a gente sabe disso. E o texto bíblico, a rigor, ele de fato ele é tardio, e de fato ele é ideológico. Nós não temos razão nenhuma para negar isso. Ele é, aliás, profundamente ideológico, ele está apresentando justamente um ponto de vista, e o ponto de vista é o culto de Yahvé. Todos os fatos do passado, eles são criticados e analisados e descritos a partir da perspectiva do culto de Yahvé, se ele está adequado ou não de acordo com essa tradição bíblica, né? Então nós não temos dificuldade nenhuma com isso. De fato, os textos bíblicos são escritos depois, e eles têm um viés crítico em relação ao fato do passado que ele apresenta. Por quê? Porque os textos bíblicos, eles são reflexões de Judá sobre fatos dramáticos da sua vida e da sua existência. Ele é escrito depois, olhando para o passado e tentando compreender o que aconteceu nesse passado. Porque esse é um passado que, segundo os próprios autores bíblicos, ele é um passado recheado da presença de Deus, né? Então, e nessa presença de Deus, nesses atos salvadores de Deus, como o Êxodo, com esses atos de eleição de Deus, como o caso de Abraão e outros personagens, eles determinam que há uma expectativa em relação ao que Deus está fazendo com eles, e há também uma proposta de andar, deste povo andar com Deus, que demanda uma resposta e demanda uma definição entre bênção e maldição que eles estão vivendo. Então eles olham para o passado e descobrem, de repente, que tudo deu errado. Por exemplo, o reino de Israel deixa de existir, o reino de Judá vai para o exílio. Então eles olham para o passado e fazem uma análise crítica desse passado.
E nessa análise crítica tem um posicionamento, quer dizer, isso tudo aconteceu porque desobedecemos os mandamentos de Deus. Então, né, o texto bíblico por si, ele é uma reflexão de Judá sobre os fatos passados. Isso não há a menor dúvida, né? A produção final desse texto bíblico é intensamente judaíta, é da porção do sul de Israel. Isso nós também não temos dúvida. Então, as narrativas bíblicas, elas são narrativas bíblicas são basicamente teológicas, todas elas. Esse é o grande, digamos assim, o grande diferencial do texto bíblico na relação com outros textos da antiguidade, né? Enquanto você pode ter, por exemplo, um Heródoto trabalhando também as divindades no meio dos homens, mas a narrativa é humana, o foco é humano, os heróis são humanos. Eles estão num dilema com as divindades. O dilema do texto da literatura antiga, qualquer um, é um dilema humano. Na Bíblia existe um dilema humano, mas ele está absolutamente dependente da relação divina. Deus é o grande personagem central, ele é o grande sujeito da Bíblia. Ninguém mais é sujeito na Bíblia além de Deus. Ele é o único que opera qualquer coisa na Bíblia. Todos os outros personagens da Bíblia inteira são absolutamente secundários, por mais importantes que eles sejam. Moisés só tem alguma importância na medida em que ele é chamado por Deus para fazer, né, para trazer a lei, para ser um mediador entre Deus e o povo de Israel, para levá-lo, conduzi-lo à terra prometida e tudo mais. Davi só tem algum tipo de importância na medida em que ele é um ungido de Deus para uma obra que Deus pretende fazer. Então, no Antigo Testamento, Deus é absolutamente central, ele é o único grande sujeito, não tem outro sujeito comparável a ele, nem sequer de se aproximar a ele. Todos são absolutamente secundários e absolutamente que não são sequer necessários na história. Apenas Deus o é. Né? Então, e no Novo Testamento, nós temos isso na figura de Jesus. Né? Então, Jesus Cristo é este personagem central, aliás, nem sequer um personagem, é o sujeito central do Novo Testamento, né? Na mesma relação que você tem com Deus no Antigo Testamento. Então, as narrativas bíblicas, elas são essencialmente teológicas, elas sempre é uma reflexão teológica. O que, né, nos gera também um problema aí na própria pesquisa historiográfica, né? Porque Deus, ele não entra na nossa equação, e a Bíblia, ela é basicamente teológica, então aqui a gente já tem uma pequena dificuldade de lidar com esse texto. Então, o que acontece com o próprio, essa narrativa bíblica? O passado do texto bíblico, aquilo a que ele se refere, olhando para trás e avaliando sobre si mesmo, ele esclarece o presente em que o autor desse texto está escrevendo e orienta, então, para o futuro. E aí ele orienta o que esta comunidade precisa fazer em relação ao futuro para ter, então, a chegada daquilo que ela está aguardando, que aí pode ser o reino de Deus, pode ser a vinda do Messias, pode ser o retorno de Yahvé para o seu povo, como ele esteve no passado, e por aí vai. Então, existe essa relação profundamente de uma mobilidade muito grande em relação ao passado, em que esse passado ele funda algo que Deus vai fazer e vai se orientando pelo presente em direção ao futuro. Isso é típico dessa literatura bíblica. Então, quando a gente vê a obra deuteronomista, por exemplo, dos livros históricos, ela é uma obra que olha para o passado e explica para a geração que está lendo esse texto por que deu tudo errado com Israel e Judá. O que aconteceu, afinal de contas? Por que nós caímos dessa maneira? Então, ele tem esse olhar crítico para o passado e, enquanto o cronista, quer dizer, a partir ali de Crônicas, Esdras, Neemias e tal, esse cronista, ele olha para esse passado, resgata o passado, e ele está basicamente orientado para o futuro, ele está olhando para frente, e nesse futuro ele está com a esperança não mais na monarquia, mas ele está com a esperança no templo,
né, devemos nos voltar para Deus. De alguma maneira, Deus, né, vai nos levar para um novo caminho, um outro lugar, segundo as suas promessas do passado. Então, em termos de história, a gente percebe que a própria narrativa bíblica ela está mergulhada, ela está encharcada do aspecto teológico e do aspecto reflexivo sobre a relação deste povo com o seu Deus, sobre o qual este povo testemunha. Este Deus invadiu a história para nos salvar e nos conduzir, né, neste caminho. Então, a grande rubrica, né, a grande categoria para se entender o texto bíblico é o testemunho. Testemunho é a melhor categoria para tratar o registro bíblico, porque ele está dizendo, olha, né, esses autores bíblicos estão dizendo, olha, nós testemunhamos que Deus agiu entre nós. E aí, nesse sentido, esse texto que é um testemunho, ele é um querigma, ele é um anúncio de alguma coisa. Ele está anunciando para os outros povos, olha, Deus está se relacionando conosco, né? Venham a Jerusalém, venham a este Deus, venham conhecer a salvação deste Deus e por aí vai. Então essa digamos, é a grande rubrica, assim, para nós entendermos o texto bíblico e entendermos do que ele está tratando. Ele está tratando de algo que é muito maior e muito mais profundo e mais importante do que um simples registro de fatos do passado. Ele está tratando da realidade como um todo, que esse povo está vivenciando com o Deus que ele crê ser o criador do mundo e criador de todas as coisas, e ter também uma missão, algo a dizer para todos os povos da terra. Há uma promessa aqui que deve atingir todos os povos da terra. Então esses seriam os primeiros aspectos em relação, né, à história sobre o qual o texto bíblico apresenta, né? Quer dizer, é uma história na qual Deus invadiu. É por isso também, né, alguns autores famosos nossos aí, como Mark Bloch, né, ele já diz isso lá no início da Apologia da História, que a fé cristã, o cristianismo, é uma religião de historiadores, né, porque essa é a nossa crença. Né, essa é a crença de que Deus invade a história e conduz a história para um destino, né? Então há uma recusa daquela circularidade, né, da repetição de arquétipos para a ideia de que há um início e há um final, né? A história tem uma continuidade, tem algo que vai acontecer no futuro, tem algo a ser aberto, né? E o testemunho de Israel é que Deus invadiu essa história, que ele iniciou o mundo em um dado momento e que ele vai terminar a história com uma recriação no final desse tempo. Então esse é o grande testemunho de Israel, é a maneira como ele enxerga a história, e essa história é vista na perspectiva de que Deus a invadiu. E nós vamos então para o segundo conceito que eu quero trazer aqui, que é a questão da metáfora na Bíblia. Então a metáfora, ela é o principal recurso da Bíblia. A maneira dela construir essa sua narrativa, a maneira de contar essas histórias é com o uso constante da metáfora. A metáfora, ela é usada o tempo todo nas poesias, né? A maneira de falar desse divino é extremamente metafórica, né? Quase sempre. Então ela vai falar de Deus como que Deus é meu refúgio e fortaleza, Deus é aquele que é comparado com vários elementos que nós temos da natureza diferentes, é comparado pelos profetas a um médico, Deus pode ser comparado com um marido traído, ele pode ser comparado com uma mulher que está amamentando o seu filho, né? Então, as metáforas são múltiplas para tratar desse Deus, que não pode ser reduzido a uma única forma de expressão. E raramente a Bíblia vai usar a racionalidade para explicar a Deus, ela vai usar basicamente o recurso da metáfora. Essa é a principal forma de se falar do divino na Bíblia. Então, por isso nós temos também no Novo Testamento essa continuidade, né, da forma de Deus ser apresentado e de se apresentar a verdade da Bíblia. Então, Jesus é pão, Jesus é luz, Jesus é vida, ele é caminho. Né? Em dado momento, Jesus
usa esse mesmo recurso de metáfora para Pedro, né? Olha, muda o nome de Simão, diz você é pedra, agora você é uma pedra, quer dizer, o nome dele já carrega em si uma metáfora para falar de algo mais, de algo que ele está apresentando. Então esse é o grande recurso de linguagem da própria Bíblia, né? E é curioso como a gente, por mais que a gente tenha racionalizado a tradição cristã e a fé cristã, tentado explicar as doutrinas fundamentais da fé cristã por meio da racionalidade, né, dos grandes doutrinas e tal, a da Trindade, por exemplo, volta e meia a gente tem que dar um jeito de voltar para alguma metáfora para poder explicar o divino. A gente não consegue ficar exclusivamente no aspecto filosófico ou racional, né? Aí veja São Patrício, por exemplo, que ao se falar sobre a Trindade entre os celtas, ele pega um trevo de 3 folhas, e ele passa a falar sobre a Trindade por meio de um trevo de 3 folhas, quer dizer, porque ele precisa, de alguma maneira, retornar para essa metáfora para a gente conseguir compreender melhor, porque ela está impregnada na linguagem bíblica e na nossa própria linguagem, né? E a gente mesmo, né, quando a gente para e começa a pensar que o texto diz Jesus é pão, tá, mas o que significa que Jesus é pão? Que Jesus é luz? O que significa isso? A gente já está tão acostumado com essa linguagem na Bíblia, faz tanto parte da nossa experiência cotidiana que a gente nem se toca mais que a gente está falando por meio de metáforas, né? Então a gente canta lá o exército de Deus, marchando vai, eu lembro desse canto que a gente cantava antigamente, né? Hoje em dia não sai tanto, mas a gente está cantando o tempo todo metáforas também, porque essa é a tradição bíblica. E às vezes alguém que escuta de fora não entende exatamente o que a gente está fazendo, né? Então, olha só, estão organizando um exército, eles estão querendo, né, sei lá, tomar conta por meio da violência. Não é nada disso. A gente sabe que não é nada disso, porque nós estamos encharcados dessa linguagem metafórica, porque é a linguagem da Bíblia. Então, Jesus é pão, né, e é interessante como isso vai aparecer, inclusive, simbolicamente, também dentro de uma metáfora, na própria Eucaristia, na própria Santa Ceia, né, quando Jesus a instaura. Então, dentro do ritual, depois a gente vai falar um pouco disso, da ceia, Jesus traz essa série de símbolos, de metáforas que já estão presentes nessa tradição judaica e vai ressignificando isso, né, abrindo para novos sentidos e cada vez maiores, né? Então, por que isso acontece também, de certa maneira? Porque a metáfora, ela aproxima a Bíblia do universal poético. É isso que ela acaba fazendo. Entende? Então, lembrando aqui um pouco da comparação de Aristóteles, né, sobre a poesia e a história, né? Então, a poesia, ela trata do quê? Ela trata do universal, né? Por quê? Porque ela trata das essências do ser humano. Então, por meio da poética, por meio da poesia, nós falamos daquilo que é caro a cada ser humano. Então, ele tem um status até superior, assim, nessa ótica. Já a história, ela vai tratar do específico, daquele momento, do que aconteceu, que é observado naquele episódio específico, mas não nesse sentido da universalidade da experiência humana. Então, a Bíblia, ela se aproxima mais do aspecto universal do poético, por meio da metáfora e das suas narrativas, do que do específico da história, porque está apresentando uma história, uma narrativa, está apresentando princípios que são, na verdade, princípios universais do ser humano, né? Então, esse é o grande poder que tem nessa linguagem metafórica que a Bíblia traz, porque está impregnado desse material poético. Então, né, a metáfora, justamente, ela é o quê? Ela é a dimensão linguística dos símbolos, que são justamente as questões mais profundas e existenciais do ser humano. Quando você pega a expressão de Jesus dizendo eu sou o pão da vida, ele está usando a metáfora do pão. Mas o que ele significa profundamente no nível simbólico? O pão é um alimento, né? Então, esse alimento, né, que vai trazer vida para você de alguma maneira, está simbolizado naquele elemento do pão, né? Então, no final das contas, é a questão da vida que está posta ali.
O sentido mais profundo dessa metáfora está naquilo que nos sustenta, aquilo que dá base para a nossa existência. E Jesus está dizendo, ele é isso. Então é esse o sentido que ela vai trazendo, cada vez o sentido mais profundo dessa questão. Só que o símbolo, ele traz junto essa potência de ir ampliando os horizontes e o pensamento, a discussão. Né? Porque quando Jesus pega o pão e o vinho, como símbolos daquilo que ele está fazendo, e aí ele diz, isto é o meu corpo, que é dado por vós, né? Este é o meu sangue, que é dado por vós, ele está operando basicamente o quê? Em metáforas e símbolos profundos, né? Que a gente, toda vez que come do pão e bebe do vinho, vamos lembrar do quê? Do sacrifício dele. E aí você começa a desmembrar essas metáforas e símbolos e começar a pensar e refletir sobre quais são os significados deles. Né? Por que o pão é um símbolo que do sacrifício de Cristo e por que o vinho é um símbolo? Eles já estão presentes na tradição da Páscoa, estão comendo o cordeiro pascal, que é mais um símbolo, né? Olha só, quer dizer, um cordeiro que é morto, cujo sangue foi aspergido na porta. Então tudo isso vão se tornando metáforas que são agregadas nessa grande narrativa daquilo que Jesus está fazendo, né? Então ele pega o pão, e o pão a gente pode pensar, por que o pão é um símbolo? Quando a gente pensa na própria materialidade dele. Quer dizer, o pão ele é feito do quê? Do trigo. Você vai associando a outras narrativas de Jesus e vai começando a compreender. Não, mas Jesus falou em dado momento de trigo. O que ele falou sobre o trigo? Que o trigo deve morrer para então produzir a semente, dar fruto, frutificar. Ele deve morrer, no caso do pão, para quê? Para produzir o alimento. Ele morre, ele é amassado, ele é triturado, né? Ele é esmagado, depois ele é amassado, depois ele é queimado, para finalmente, né, trazer o alimento. A uva acontece a mesma coisa, ela tem que ser arrancada do pé, ela é amassada, depois ela é fermentada para finalmente produzir a bebida e você ter a vida e ter a alegria por meio do vinho e tudo mais. Então, são dois elementos que, a partir das suas metáforas e dos seus símbolos profundos, eles estão falando o quê? Que nós temos vida por meio da morte. Quer dizer, a partir da morte dele, nós temos a vida, né, a vida eterna e a vida em todos os seus sentidos, né, presentes e futuros e eternos e tudo mais. Então essa dimensão profunda que esses símbolos e metáforas vão trabalhando a partir dessas narrativas bíblicas e tudo que elas compõem e que elas nos trazem, né? Então, justamente isso, os símbolos, né, e as metáforas são estruturas de significação com sentido duplo. Eles têm um primeiro que é direto, né, uma significação direta inicial, o pão, que alimenta, e depois ele tem um segundo indireto, tá? Mas o que isso significa? Significa a vida, isso significa que eu vou ter, né, uma ressurreição a partir disso que ele está fazendo. Aí ele vai trazendo o quê? Justamente a reflexão em cima daquilo que nós estamos experimentando em termos de linguagem, e no caso do ritual, vamos tratar ainda disso depois, nós estamos inclusive colocando isso em liturgia para dentro de nós e comendo isso, e bebendo isso, né, entende? Então esse é o grande potencial que essas metáforas, essas narrativas, essas metáforas, esses símbolos da Bíblia têm e nos trazem aqui para nosso entendimento daquilo que Deus está fazendo entre nós. E aí que é um fator muito interessante e fantástico, que nos leva a pensar, é que os símbolos, eles sempre nos dão algo, mas o algo que eles nos dão é algo a pensar, eles não dão coisas prontas, né? Eles nos dão algo que nos impulsiona a pensar mais, a tentar destrinchar aquilo que está posto por trás desse símbolo e dessa história que está sendo contada. Nas parábolas de Jesus, você vai lendo e relendo e está cheio de mistério lá, e de repente você vai descobrindo coisas novas e vai refletindo sobre isso, porque o texto bíblico, ele nos convida a cada vez refletirmos mais e pensarmos mais a respeito das coisas, né? E esse pensar mais é justamente o convite a uma participação dessa fé
há uma participação dessa proposta de Deus, né, de nos apresentar um reino e apresentar algo que ele está fazendo conosco, né? Então, o símbolo ele nunca é algo absolutamente direto, ele nunca é algo que nos dê uma apreensão muito fácil, muito imediata, ele sempre nos convida a pensar, né? Então, a gente temos essa figura, né? Eu peguei o exemplo do pão e do vinho, podia pegar outros elementos, a luz do mundo, né? Então, quando você pega essas narrativas em que Jesus se apresenta no templo e começa a falar, eu sou a luz do mundo, né? E aí você pode estar, a gente nem sabe exato em que festa que ele estava lá, talvez estivesse no Hanukkah, né? Se é um Hanukkah, eles estão cheios de luzes, né? Espalhadas no ambiente, e eles dizem, olha, eu sou a luz do mundo, né? Eu que vou trazer, né, essa verdadeira restauração do templo que vocês festejam aqui nesse Hanukkah. Então essas narrativas, esses símbolos bíblicos, eles vão criando links dentro da própria narrativa bíblica para outros pontos e que nos levam também a refletir, né? E quando João fala de Jesus, luz do mundo, não tem como a gente deixar de lembrar de que ele começa falando que esta luz estava entre nós, Jesus, e liga isso ao Logos também, o Criador do mundo, e aí você está lançado lá no Gênesis também. Então, esse é o grande potencial de sentido da Bíblia, com as suas metáforas, os seus símbolos e tudo mais, para nos trazer sempre novos e mais aprofundados sentidos da nossa fé e da nossa existência. E finalmente vamos então para o mito, e aí é o momento que todo mundo se arrepia o pelo, né, porque falar em mito em relação à Bíblia, pronto, ele já está dizendo que é tudo mentira, né? Então, o que acontece? Vamos já destrinchar essa coisa do mito aí. Então, o que acontece? Essas metáforas e símbolos, eles são articulados justamente pelos mitos, né? Então, os mitos que juntam isso tudo. E, geralmente, esses mitos que juntam as metáforas e símbolos são expressos daí em ritos, em rituais, né? É o que a gente faz na celebração da ceia, justamente. Nós temos lá, agora, daqui a pouco vamos explicar direito isso aí. Nós temos o mito que é celebrado, que é essa narrativa que está sendo celebrada, daquele momento original do cristianismo, que é com a morte e ressurreição de Cristo, e nós temos um ritual que é celebrado, em que você come o pão, bebe o vinho, e em que as metáforas e o símbolo do pão e vinho estão sendo articulados junto com toda uma imensa narrativa daquele episódio que aconteceu. O que a gente está falando de mito aqui? Porque o mitos, ali em Aristóteles, ele é o quê? Ele é um enredo, é fundamentalmente um enredo, que tem um início, um meio e fim. Esse é o primeiro sentido do mito, né? Então é uma história que eu conto, ele é obrigatoriamente uma narrativa, que a gente pode traduzir tranquilamente como enredo. Tem um começo, é uma história fechada. Ele tem um começo, tem um meio e tem um fim. Então esse é o primeiro grande sentido do mito. O segundo grande sentido do mito é o seguinte, ele também é uma narrativa sobre a origem de algo, a origem de um povo, a origem do mundo, a origem de qualquer coisa, e nessa narrativa, que tem início, meio e fim, que conta uma história de uma origem de alguma coisa, está descrita também aquilo que vai ser a essência desse grupo, ou desse povo, ou desse mundo do qual essa narrativa está falando algo, né? Então o detalhe é o seguinte, essa questão de algo se tornar o mito fundador de alguma coisa, de se tornar a narrativa que conta como nós começamos e que explica quem nós somos, ele pode ser uma história ficcional, uma história que não aconteceu, que é uma história imaginada, que está lá na aurora dos tempos perdida e que você não tem um acesso a ela e que ela está por meio de uma poética contando essa essência, que não é algo que aconteceu, mas conta uma essência sem ser algo que aconteceu, mas ela pode também ser uma história real. Histórias reais também produzem mitos, né? A gente tem muita dificuldade, às vezes, de entender e lidar com isso, porque se acostumou a contrapor mito com verdade, né? Então é mito ou verdade. E isso é um grande problema, porque o mito não é uma mentira. O mito é uma narrativa que apresenta uma realidade profunda da existência e não necessariamente um fato histórico.
mas os fatos também podem se tornar mitos. Eles também podem ser alçados, né? Essas histórias verdadeiras também podem ser alçadas à categoria de mito, que é a categoria de explicar a origem e a essência de alguém. É por isso que a gente precisa ter em todos os nacionalismos os mitos de origem. A gente precisa ter essas histórias para justificar quem nós somos e por que nós somos e onde estamos, né? Então, por exemplo, o mito fundador dos Estados Unidos, o que é? São os pais peregrinos. Então, os pais peregrinos, eles definem quem é o norte-americano, a sua essência, aquela narrativa, aquela história, quer dizer, alguém que vai em busca de uma terra da liberdade, a terra da oportunidade, a terra que vai ser conquistada, e aí vem o destino manifesto em cima disso tudo e tal. E é uma história que aconteceu, mas ela é alçada e se torna algo mais, ela se torna um mito fundador de um país. A mesma coisa, se você lê a Shapira, no livro Israel, ela menciona que o grande mito moderno da fundação de Israel se chama Holocausto. E o Holocausto é absolutamente factual e absolutamente histórico e altamente documentado. Mas ele é alçado em um novo lugar. Ele sai do campo do acontecimento, ele é alçado acima, ele se torna mito fundador, porque ele é uma narrativa que conta este fato ocorrido agora, ontem, né, nos anos 40, então ele é alçado para um lugar, ele conta a essência de um povo, e conta a narrativa da origem do quê? Do Estado de Israel, por que ele é necessário. Nós precisamos de um Estado para nos proteger e impedir um novo holocausto. E é justamente essa narrativa, esse mito de origem, que é um fato real ocorrido agora há pouquinho, que é justamente o que está mantendo hoje a possibilidade de autodefesa de Israel perante aquilo que está se dizendo é o maior número de mortos de judeus num único dia desde o Holocausto. Então notem como esses mesmo fatos históricos se tornam também mitos, né? Se tornam também narrativas de essência que explicam a origem de um povo. Ele ganha um novo estatuto, que é um estatuto maior, que é universal, que é essencial. Então, por isso, né, que eu mencionei, os mitos eles emprestam o sentido existencial a um povo. A gente precisa dos mitos para viver e para existir. Nós precisamos deles para nos compreender a quem nós somos e compreender, então, as nossas histórias, porque as nossas histórias são, basicamente, a organização do caos em uma narrativa. E aí nós temos, então, o principal mito da Bíblia, que é o Êxodo. Esse é o grande história da Bíblia. A grande narrativa da Bíblia, o grande mito fundador da Bíblia é o Êxodo. É onde Deus se apresenta como libertador e salvador do seu povo. Quer dizer, toda essa história, ela articula uma série de metáforas e de símbolos profundos nesse fato ocorrido do passado, que vão ganhar nas páginas da Bíblia e na maneira como é construído esse texto, ele vai ganhar um estatuto que é muito superior a uma simples história contada. Ele se torna um mito fundador, um mito de origem, que traz consigo símbolos profundos do quê? De uma libertação, de um Deus que se apresenta para libertar um povo, certo? Então, a ressonância da Bíblia é o resultado justamente desses mitos fundadores. A capacidade da Bíblia de ressoar ao longo das gerações e trazer sentido para cada geração, para cada pessoa, para cada leitor, para cada povo, para cada grupo, é justamente porque ela está fundada em cima desse tipo de estrutura e de linguagem, porque é esse o caminho que Deus escolheu para se comunicar com o ser humano. Um ser humano que é essencialmente narrativo, que é essencialmente vinculado a uma linguagem e que compreende o mundo por meio da linguagem. Nós não aprendemos o mundo diretamente, nós o aprendemos por meio da linguagem e por meio do símbolo. Entende? Então, a Bíblia tem justamente essa capacidade de que essa história, essa narrativa original, por ter sido contada no formato de uma narrativa de origem de um povo,
e se tornar, então, esse grande mito fundador, é que ele vai trazer, então, vai ressoar para nós até hoje. E aí nós temos, né, ilustrar um pouco isso que eu estou dizendo aqui. Então nós temos aí o êxodo, a narrativa, que é o axioma original, né, a história original do êxodo com Moisés, tudo aquilo que a gente já está careca de saber e que vocês já devem ter visto, tem vários filmes bíblicos aí. Bom, imagino que todo mundo que é historiador já assistiu os 10 Mandamentos com o Charlton Heston, né, que é um clássico. E certamente já leram todos essa história e conhecem, né, de cabo a rabo. Então o êxodo é justamente essa narrativa original, em que vai se replicar daqui para diante na própria Bíblia e fora dela. Então o que acontece? É uma história tão importante, uma narrativa tão importante, que e um fato tão importante, que os próprios autores bíblicos passam a contar outras histórias como um novo êxodo. Né? Ele se torna a matriz para contar as narrativas. Então a jornada de Abraão, por exemplo, ela foi contada como um êxodo. Embora ele seja cronologicamente anterior ao êxodo e a Moisés, mas a história dele é contada a partir desse evento, deste fenômeno do êxodo. Ele sai dessa terra estrangeira e vai em direção aonde? A Canaã. Ele está vivendo um êxodo e a história é contada como tal. A própria história da morte e ressurreição de Jesus também é contada como um êxodo. O N.T. Wright trata isso o tempo todo nas obras dele, né? Que Jesus é apresentado nos evangelhos como um novo Moisés que sobe ao monte, né, e entrega a lei do alto de um monte, e várias passagens ficam demonstrando, né, a validade disso e a importância disso. Ele é o único que pode dizer, Moisés disse, eu porém vos digo. Então ele é um novo Moisés, ele vai para celebrar a Páscoa em Jerusalém e lá ser sacrificado não é à toa, isso tem uma razão de ser, porque acontece todo dentro da narrativa do êxodo, e ele vai justamente pegar o pão e o vinho, naquele momento, e ele vai dizer, eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O próprio João Batista aponta para eles, olha, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e por aí vai. Então toda essa história de Jesus é contada da dimensão de um novo êxodo também. Jesus escolhe 12 discípulos, esse número mágico também não é à toa, tem a ver também com, né, as 12 tribos de Israel, que, aliás, é outro fator simbólico muito interessante, né? Você tem a potência do símbolo 12, do número 12, que está expresso várias vezes na Bíblia, né? E a gente fica insistindo o tempo todo e repetindo as 12 tribos, mas se você contar as tribos, são 13. E às vezes as narrativas bíblicas nem batem as mesmas tribos, né? Elas vão variando, chega no Apocalipse, sai uma, entra outra. Então, porque o que importa é o quê? Não é a concretude numérica da coisa, não é o acontecimento em si, mas é o símbolo que vem, é o símbolo que está importando aqui, né? Entende? Então, tudo isso aqui é a maneira como a Bíblia tem tratado com esses elementos todos da sua história. Interessante daí que o próprio Maomé, a história de Maomé é contada, ele é apresentado como um Moisés, né? As narrativas do Corão sobre Maomé e as narrativas que são construídas no Islã sobre Maomé, ele é apresentado como Moisés, e a própria Hégira, né, todo essas conquistas de Maomé, ela é contada também como um êxodo. Então a própria tradição islâmica, ela se funda e sai a partir da narrativa do êxodo. E aí, claro, vai constituir outras coisas e novas coisas a partir disso, mas também é uma narrativa que sai do êxodo. Os pais peregrinos, eu mencionei antes, quando chegam, né, à América, eles também vivenciaram o próprio êxodo deles. Quando você pega as pregações dos pastores dessa época, todos eles estão falando do quê? Estão falando de Canaã, da conquista da terra prometida, os lugares que eles vão batizando são todos nomes bíblicos, porque eles estão vivenciando também um novo êxodo. Quer dizer, a história do êxodo está impregnando a vida desses pais peregrinos de tal maneira que eles estão recontando a própria vida e a própria experiência como aquela experiência bíblica. Ou seja, eles estão revivenciando a experiência bíblica do êxodo. E não preciso dizer que o êxodo também é o inspirador, né, da libertação de escravos ao mundo afora.
né? Então, quantos escravos foram libertos, inspirados justamente na história do Êxodo? E, finalmente, a própria Aliá judaica, recentemente, ela foi vivenciada como um êxodo moderno. Então, toda a história, e antes disso, dentro da própria Bíblia, o retorno dos judeus do exílio para a Terra Prometida também foi contada como um êxodo. Ela foi cantada como um êxodo. Os salmos celebram isso como um novo êxodo que está acontecendo. E aqui, né, a própria Aliá judaica, a partir do século XIX, contada como um êxodo moderno, quer dizer, agora eles estão vindo do meio das nações e se dirigindo, então, à Terra Prometida. Tanto que essa história aqui ficou famosa, né, do navio Êxodos. Então veja o nome do navio. O navio se chama Êxodos, né? Uma referência direta, porque é o que eles estão experimentando. Então esse é o potencial de ressonância que a Bíblia tem por meio das suas narrativas e por meio das suas histórias, daquilo que ela conta e das suas metáforas, dos seus símbolos, que vão ressoando o mundo afora em novas experiências que as pessoas vão vivenciando a partir desse mesmo texto original. E aí nós vamos então para a questão narrativa final, né? E aí aquela pergunta que a gente tem, que a gente não sabe responder, é se a Bíblia diferencia narrativas factuais de não factuais. A gente tem uma dificuldade imensa de lidar com isso, né? Eu, às vezes, apenas o fato de mencionar que, olha, o Jó não tem razão nenhuma para você acreditar que Jó seja um personagem literal, um personagem que existiu mesmo, né? Mais para uma obra literária aqui, que está pensando sobre o sofrimento humano de maneira geral, e já causa um estresse danado, o pessoal fica bem enlouquecido, né? O liberalismo teológico, não sei o quê, porque, né, o Jó tem que ser literal. Eu me pergunto por que ele tem que ser literal, né? Porque ele começa com a afirmativa, era uma vez na terra tal, e existia um homem tal, né? Nós estamos recheados de narrativas por aí, e contemporâneas também, que dizem que era uma vez, né, uma menina que tinha um chapeuzinho vermelho e morava na beirada de uma floresta, e a avó morava na outra beirada e tal. Ela se chamava Chapeuzinho Vermelho, e poderíamos sentar e discutir em cima desse texto e dizer, olha, ele está dizendo que era uma vez, e está falando do lugar que ela vivia, e é uma menina e tal. Então é um fato histórico, né? Então nós nos perguntamos o quanto os autores bíblicos o diferenciam. Nós temos uma dificuldade danada de lidar com isso, porque às vezes acreditamos que todos os textos bíblicos que falam de alguma maneira, de alguma narrativa, nos parece que todas as narrativas, de alguma maneira, elas têm que ser factuais, mas nós não sabemos disso. Nós não temos certeza disso. Então eu deixo apenas a pergunta, não vou fazer afirmativas aqui, mas apenas um ponto de reflexão, porque nós de fato não sabemos se Deus necessita que cada fato seja um fato, ou ele opera de outras maneiras. O fato é que nós temos muitas histórias que são explicitamente ficcionais, como as parábolas de Jesus, e elas são tão palavra quanto as histórias de fatos ocorridos, e às vezes mais palavra ainda, né, porque elas trazem um sentido mais profundo ainda do que você ter, sei lá, a lista dos cantores do templo, por exemplo, né? Então, por aí a gente vai entendendo um pouco como a Bíblia vai lidando com esses elementos narrativos e textuais. Mas, de qualquer maneira, o que acontece? A estrutura ficcional do texto, por que é uma estrutura ficcional? Porque ele tem uma seleção muito bem articulada daquilo que ela vai captar da realidade que ela está contando, para apresentar a realidade do quê? Do que Deus está julgando esse povo, né? E aí, nessa estrutura ficcional, ela acaba fundindo aquilo que seria história e aquilo que seria mito. E ainda assim, esse mito, baseado no quê? Naquilo que eu estava falando. Não de um fato não ocorrido ficcional, mas algo que nos traz uma narrativa sobre a essência de um povo, sobre aquilo que a gente não vê diretamente no fato ocorrido, mas que a gente sabe que existe uma ação divina por trás disso. E aí entra o elemento da fé muito forte em cima dessa estrutura da maneira como a Bíblia conta uma história. Ela acaba juntando isso tudo, né, na sua forma de contar essa narrativa. Sempre pego como exemplo, né,
a maneira como ela conta as histórias dos reis de Israel, a maneira como eles são julgados enquanto bom ou mau rei. E o critério para um bom e mau rei, no caso dos autores dos reis bíblicos, é se ele era ou não fiel a Deus, aos mandamentos de Deus e ao culto de Yahvé. Não tem nada a ver com poder econômico, não tem nada a ver com poder militar, e geralmente os reis elogiados eram os que estavam meio mal das pernas economicamente, e os reis muito criticados, os piores idosos de todos, são os da maior prosperidade da época dos dois reinos de norte e sul. Então, só para a gente ver a maneira como esses autores tratam na sua crítica, na sua análise da história que eles estão descrevendo. Ele vai muito além daquilo que nós podemos, historicamente, costumamos julgar e avaliar nesses textos. Então, o que acontece? As narrativas passadas de Israel, elas impulsionam utopias para o futuro. Quer dizer, essa própria narrativa do Êxodo, ficando apenas nela, ela nos apresenta uma ideia de que Deus é um Deus libertador, de que Deus vai nos trazer libertação lá no final dos tempos também. Ela nos impulsiona para o futuro na ideia, na apresentação de um personagem como Davi, que junto disso traz embutido o quê? Uma narrativa de uma história de que este Davi recebeu uma promessa de que um dia haveria um ungido como ele. E ungido como ele, seria um rei de um reino eterno. Olha só a historicidade desse negócio, quer dizer, ele está fora, inclusive, da perspectiva de tempo que nós temos, que ele vai sentar num trono que vai ser eterno, vai ser rei para sempre. Ora, o para sempre, ele não existe nas nossas categorias. Ele é uma categoria extra para outra coisa além. Né? E aí nós temos uma expectativa que nos joga para a escatologia, para o final dos tempos, para tudo mais. É nesse sentido também que entra esse fator mitológico, porque ele sai da esfera do tempo, mas ainda permanece acontecimento. Ele não é o sentido cíclico dos mitos antigos, mas ele é um sentido de acontecimento de algo que virá, algo que vem pela frente. Então, essas narrativas do passado impulsionam o texto bíblico sempre, aliás, o leitor desse texto, sempre para o futuro. Este Deus do passado, né, ele não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Né? Olha mais elementos que a gente vai trazendo para essa função do texto bíblico e da narrativa na nossa vida. Então, né, a Bíblia é uma grande narrativa que produz novas narrativas em cada um de nós. Né? Vai trazendo esse impulsionamento de identidades que nós forjamos em cima das narrativas bíblicas. E a própria Bíblia, ela traz o sentido de conclusão das coisas, a ideia de que as coisas terão uma conclusão. Porque a Bíblia, ela, como um livro, ela foi organizada com um grande início, que é o Gênesis, e ele vai nos conduzir a um grande final, que é o Apocalipse. Aliás, um final apoteótico. Para o quê? Para uma nova situação que a gente nem sequer imagina como que é e qual que é. Então a Bíblia, ela nos empresta ao ser humano esse sentido de que, olha, nós viemos de um lugar e nós vamos para outro lugar. Ela ganha um grande sentido, ela dá sentido à existência do mundo e à existência das coisas. Então esse é, né, um dos grandes atributos dela enquanto narrativa. E aí o que acontece? Tanto judeus como cristãos, fundam suas narrativas na Bíblia. Ambos fundam elas completamente na Bíblia. E é muito interessante que, a partir da experiência de cada um, eles vão ganhar destinos completamente diferentes, mas fundados nas mesmas narrativas, por esse potencial de sentidos. E a gente vai ver os judeus, a partir da negativa de que Jesus é o cumprimento das profecias do passado, eles vão se focar onde? Na Torá, nessa narrativa do Êxodo. Né? E aí é interessante que você pega a Bíblia hebraica termina com 2 Crônicas. Né? Ela termina com 2 Crônicas, e 2 Crônicas, ele tem o que lá no final? Ele tem a expectativa do povo voltar para a sua terra logo depois do edito de Ciro. Então, ele tem, o livro, o cânone hebraico,
termina com o povo esperando o quê? A terra, esperando um retorno. Isso aí é um negócio que devia tilintar nos ouvidos do judaísmo ao longo de 2000 anos, quando eles sequer tinham um estado lá na Palestina. Não existia um país Israel. Então você terminar o teu livro com a expectativa de ter a terra de novo, nossa, isso aqui é um produtor de identidade gigantesco. Agora, você vê o cânone cristão do Antigo Testamento, ele termina com Malaquias, e Malaquias espera o quê? Espera a vinda de uma pessoa. Ele espera vir aquele que vai preparar o caminho de Deus, o caminho do Messias. E aí, nesse sentido, você percebe duas diferenças muito grandes. Um aguarda uma pessoa, outro espera voltar para a terra. E é o mesmo texto, mas organizado de uma maneira diferente, dentro de uma tradição que assimilou e entendeu essas narrativas de maneira diferente. Né? E aí nós temos o Novo Testamento se desdobrando a partir do quê? Dessa pessoa que termina aquele texto do Antigo Testamento. Dessa pessoa que nos leva a compreender todo o texto passado. Enquanto a tradição judaica, ela se volta para a Torá, e em cima da Torá ela monta o quê? A Mishnah e monta o Talmud. E aí o pilar da tradição judaica é o Talmud, não é essa outra. E o pilar da tradição cristã vai ser o quê? Jesus Cristo e o Novo Testamento. Então você tem duas narrativas que saem da mesma narrativa, mas são absolutamente diversas e distintas. Por quê? Porque as nossas identidades, elas são narrativas. Né? Se você quiser perguntar para alguém quem ele precisa contar uma história. Não adianta eu dar um currículo, um vitae para vocês, não adianta eu dizer eu sou designer, eu sou historiador e eu sou teólogo. Eu vou ter que contar uma história para vocês para dizer quem eu sou. Mesma coisa, para dizer quem é um japonês, para dizer quem é um alemão, dizer quem é um norte-americano, para entender quem são essas identidades, nós temos que conhecer a história delas, temos que conhecer qual é a narrativa, porque é por meio de contando histórias que nós entendemos quem somos, né? E daí também a beleza da Bíblia, de que Deus tem escolhido o caminho para veicular a sua história de salvação, ele tem escolhido a narrativa, ele escolheu por meio de contar histórias. Tá? Eu deixo aqui registrado para vocês algumas bibliografias que eu usei aqui, algumas delas, as principais delas, para que ajude a refletir um pouco essas questões de literatura, narrativa, a ficção, a história e tudo mais, né? Então, Robert Alter, né, que já é um clássico, A Arte da Narrativa Bíblica. Esse aqui, o do Brackmeyer, né, é um livro bem fininho, simplinho, mas muito sólido, né, a autoridade da Bíblia. O Walter Brueggemann, que é um dos teólogos que eu mais tenho gostado, né, dos contemporâneos, a teologia do Antigo Testamento dele, toda a ideia dele sobre o testemunho, né, e essa questão da história. Oscar Cullmann, né, os dois livros dele, Cristo e o Tempo e História da Salvação. Nessa História da Salvação ele tem uma grande discussão sobre história e mito ali, um capítulo inteiro sobre isso, que é sensacional. Northrop Frye, que é crítico literário, né, o Código dos Códigos, então sobre a Bíblia. O von Rad, né, que já é mais antigo aí, mas sempre é válido, a teologia do Antigo Testamento dele, né, que ele nos traz a importância do acontecimento sobre, né, sobre o Logos, inclusive, né, sobre a reflexão, quer dizer, toda a reflexão em Israel é posterior ao acontecimento, o acontecimento é fundamental, né, e tudo que Israel pensa e produz em termos de tradição é uma resposta ao acontecimento, e o acontecimento está vinculado ao que é a ação de Deus na história. Paul Ricoeur, né, aqui bebemos direto dele, é Tempo e Narrativa, então a grande parte do que eu trouxe aqui vem de Paul Ricoeur, a hermenêutica filosófica dele, né? E N.T. Wright, então, Como Deus se Tornou Rei, que a gente percebe muito desse resgate também no N.T. Wright, sobre a importância das narrativas da Bíblia e de como elas chegam a nós e como a palavra de Deus chega por meio desse processo narrativo. Então seria isso que eu teria, muito obrigado, e passo a palavra aí para o Ismael.